Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, a Igreja hoje nos propõe o Evangelho do domingo após a Epifania do Senhor. A festa da Epifania, que foi comemorada esta semana pela Igreja em todo o mundo, é a festa também conhecida como a festa do batismo de Cristo. Ali, a Santíssima Trindade se revelou ao mundo. O Pai dos céus credibiliza o Filho, dizendo: "Este é o meu Filho amado", com a voz dos céus. O Filho é batizado por São João Batista no Jordão, cumprindo assim toda a justiça de Deus, e o Espírito Santo vem sobre Cristo em forma de pomba, e daquele momento em diante o mundo passou a conhecer a Santíssima Trindade. Naquele batismo, todos foram batizados em Cristo. E hoje, no domingo após a Epifania, a Igreja nos propõe um Evangelho que alerta a todos os batizados em Cristo, que vivem em adoração à Santíssima Trindade. Todos vocês sabem quantas vezes a gente faz o sinal da cruz durante a liturgia e diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Igreja Ortodoxa é uma igreja que adora a Santíssima Trindade do começo ao fim da Santa Liturgia, ensinando assim que em toda a nossa vida, do início ao fim das nossas vidas, é preciso adorar sempre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse Evangelho, depois de conhecermos a fé na Santíssima Trindade, aprendemos que as provações são grandes. A Igreja da Santíssima Trindade, a igreja que adora a Santíssima Trindade, sempre foi uma igreja perseguida, sofrida. Uma igreja que é alvo de tentações, provações, tribulações, porque é uma igreja que de alguma forma vive no deserto, ainda que viva também no templo de Deus, e ainda que suba as mais altas montanhas, é uma igreja que sempre está sendo perseguida pelo diabo. O diabo que às vezes, usando as autoridades desse mundo, às vezes se instrumentalizando de circunstâncias e situações dessa vida, nos tenta, procura derrubar a igreja. Nesse Evangelho ele ousou derrubar o próprio Cristo. Imaginem a ousadia, a petulância. Mas imaginem, não, vejam o que esse Evangelho fala. Como Cristo derrota o demônio. Primeiro, Cristo aparece no deserto, em oração e jejum. São Justino Popovic, um dos últimos santos glorificados na Sérvia, nos ensina que a igreja, em sua ortodoxia, é a igreja da oração e do jejum. Nós devemos viver nesse deserto. O deserto desse mundo não são os sertões ou os Emirados Árabes da vida. O deserto desse mundo é o sofrimento que cada cristão passa, e em meio a esse sofrimento, ele precisa, seguindo o exemplo de Cristo, orar e jejuar. A oração e o jejum, irmãos, vence as maiores castas de demônios. Os piores males que queiram e possam nos afetar nesta vida são vencidos pela oração e pelo jejum. Por isso que São Justino Popovic nos ensina que a igreja precisa ser caracterizada pela oração e pelo jejum. A igreja não pode abandonar a vida de abstinência, de jejum. É por isso que a Igreja Ortodoxa possui 4 grandes quaresmas
ou melhor, 4 quaresmas durante o ano, e dessas 4, uma grande quaresma, que é a quaresma da Páscoa. É por isso que a Igreja Ortodoxa nos desafia a jejuarmos nas quartas e sextas-feiras. Nas quartas para comemorarmos São João Batista, na sexta-feira para comemorarmos a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Igreja Ortodoxa está sempre nos convidando a uma vida de renúncia. Porque sem oração e renúncia, jejum, abstinência, não há como vencermos os males que nos assediam, que tentam nos derrubar. Essa é a hora que o inimigo vem nos tentar. Nossa hora de maior necessidade é a hora em que ele se aproxima para nos derrubar. Mas é preciso, como Cristo, rebatê-lo, combatê-lo com a palavra de Deus. Jesus Cristo usa as Santas Escrituras não a seu próprio favor, mas contra o inimigo. Jesus Cristo usa as Escrituras não ao seu bel prazer, mas para destruir os prazeres do inimigo. E é assim que ele revela que não é só de pão que o homem vive. Não existem apenas necessidades materiais, necessidades corporais neste mundo. Existe também uma necessidade maior, a de nos alimentarmos da palavra de Deus. Esse alimento-se em oração e em jejum é capaz de destruir o demônio em nossas vidas. Mas ele, o inimigo das nossas almas, não vai desistir tão fácil. Ele vai nos levar, como levou o próprio Jesus, ao templo de Deus. Nos colocar na situação mais alta, para ali tentar destruir-nos. Foi isso que ele fez com Jesus. Tirou Jesus do deserto, colocou no lugar mais alto do templo de Deus, que ficava na cidade de Jerusalém, e ali na cidade de Jerusalém o templo de Deus ocupava a posição mais alta. O monte mais alto era aquele sobre o qual o templo de Deus estava construído. E no lugar mais alto do templo, o diabo colocou Jesus e o convidou a precipitar-se dali. É isso que acontece com todo cristão. Foi isso que aconteceu com a própria igreja. O diabo muitas vezes nos coloca em situações altas, para dali nos convidar ao precipício. Por isso que o povo diz assim: quanto mais alto se sobe, maior é a queda. O diabo, ele procura sim destruir a nossa vida definitivamente, e por isso faz por onde muitos dos homens chegarem aos lugares mais altos, inclusive na casa de Deus. Temos que ter cuidado, meus queridos, porque ocuparmos a posição mais alta, mesmo na casa de Deus, não garante coisa alguma, se não permanecermos em oração e jejum. Se, como São Justino Popovich nos disse, não continuarmos sendo a igreja da oração e do jejum. O próprio São Justino Popovich nos fala que aqueles que a posição maior tiveram, caíram. Ele nos fala das 3 grandes quedas. A queda de Lúcifer, o maior dos anjos nos céus, que precipitou-se do paraíso à terra, dos céus à terra. A queda do homem, que vivia no paraíso como coroa da criação divina e precipitou-se do paraíso à terra.
e hoje vive escravo das realidades desse mundo, e a queda do maior dos hierarcas da igreja, o Papa de Roma, São Justino Popovich, nos ensina que ele caiu da graça, foi levado ao pináculo do templo do Senhor, foi elevado ao pináculo do templo. Todos os santos bispos no Santo Concílio de Nicéia, concederam a ele tal privilégio, para que ele liderasse a igreja inteira, no mundo inteiro. E dali, do pináculo do templo, ele caiu, da graça. Portanto, nenhum de nós, por mais que cresçamos na igreja, achemos que já temos as garantias todas. É preciso vigiar em oração e em jejum, porque senão podemos cair, meus queridos. Jesus Cristo, depois de ter sido tentado pelo diabo, dali do pináculo do templo, ele foi levado a uma das montanhas mais altas do mundo. E o diabo ali mostrou a Jesus todos os reinos deste mundo e ofereceu esses reinos a Cristo, portanto que Cristo o adorasse. E Jesus Cristo lhe respondeu também com a palavra de Deus: só ao Senhor teu Deus adorarás. É isso que diz a palavra de Deus. E assim, mais uma vez, com a palavra de Deus, Jesus Cristo nos ensina a lição de como derrotar o Satanás. Não crescermos ou enchermos os nossos olhos quando nos são oferecidos pelo demônio privilégios nesse mundo. Não há problema algum de, como cristãos, ocuparmos os espaços e possuirmos lugares e bens. O problema é que muitas vezes esses bens, esses lugares, esses espaços nos são oferecidos pelo demônio. E ele nos coloca na posição mais alta exatamente para nos oferecer como se dele fossem esses espaços, esses lugares e esses bens. Mas a Sagrada Escritura nos diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor, e Jesus sabia muito bem disso. Que o verdadeiro ouro e a verdadeira prata é a adoração de Deus. Participar em uma liturgia como essa, comungar da Santa Eucaristia, adorar a Deus em espírito e em verdade. Eis o ouro e a prata mais preciosos. Nada nesse mundo, nem reinos, nem bens, nem dinheiro, nem posições, mesmo que sejam na igreja de Deus, nada nesse mundo pode encher os nossos olhos tanto quanto os nossos olhos se enchem quando contemplam os santos ícones, quanto o nosso coração se enche quando se encontra diante da Santa Eucaristia. Os nossos lábios, meus queridos, domingo após domingo, são cheios da graça de Deus, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. De que precisamos mais nesse mundo? De que precisamos mais? Só isso é suficiente, porque não só é de pão, de posições, de espaços, de bens que os homens precisam. Os homens precisam muito mais da palavra de Deus, que se fez carne, e agora é carne e sangue na Santa Eucaristia, que adentra os nossos lábios e por eles a nossa vida inteira. E temos a obrigação de, em oração e jejum, fazermos tudo isso descer ao nosso coração. Fazer com que a Santa Eucaristia desça ao nosso coração não é simplesmente pensar naquele órgão que está bombeando o nosso sangue, mas pensar no que há de mais profundo de nós.
para que ela desça até as profundidades do nosso ser e assim seja sangue de Cristo bombeando as nossas veias e toda a nossa vida e todo o nosso interior. Só assim poderemos fazer frente às estratégias do inimigo que diante dos nossos olhos aparenta estar vencendo. Não há vitória alguma para o inimigo, ainda que os nossos olhos a enxerguem nesse mundo. A vitória é somente de Cristo, ainda que os nossos olhos não estejam conseguindo enxergá-la. Eis, meus queridos irmãos, a vitória de Cristo sobre a tentação do demônio exposta no Evangelho de hoje. E por que o Evangelho de hoje é posto pela igreja no domingo após a festa da Epifania? Porque tantos quantos conhecem verdadeiramente a Santíssima Trindade, o Deus Pai não originado, o Deus Filho gerado desde toda a eternidade do Pai, e o Deus Espírito Santo que procede desde toda a eternidade do Pai, tantos quantos conhecem essa fé na Santíssima Trindade passam a ser alvos da tentação do inimigo. E é preciso, em meio às tentações a que a igreja é submetida neste mundo, continuarmos enxergando a vitória que o Filho de Deus teve sobre o demônio após o seu santo batismo. É preciso mirar essa vitória e dela não tirar os olhos. É preciso contemplar a derrota do Satanás. Ainda que tudo ao nosso redor e nos noticiários queiram dizer o contrário, é preciso manter os olhos fixos na palavra de Deus que proclama, atesta, credibiliza esta vitória de Cristo sobre Satanás, que foi definitivamente derrotado ali por Cristo e na cruz para todos nós, derrotado definitivamente. E portanto, nas nossas vidas, estejamos levando a igreja a sério e que na igreja os nossos olhos contemplem o que comumente os olhos dos homens não conseguem enxergar. Que na igreja contemplemos a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, a derrota do demônio, e assim sejamos todos nós conduzidos ao reino de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.